Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Veros Horror. Esse depoimento é arrepiante. Parece que os lugares, as coisas, os ambientes guardam memórias e segredos. Vamos para a história. Meu nome é Cristina, tenho 41 anos e moro no Espírito Santo. Sou médica pediatra e essa história aconteceu quando finalmente consegui comprar minha casa própria, há um pouco mais de 10 anos atrás. Depois que me formei, meu objetivo era comprar uma casa para mim. Saí da casa dos meus pais logo que consegui me formar. Morava de aluguel e fui juntando dinheiro para realizar o meu sonho. Meus pais sempre me apoiaram muito, mas eles não podiam me ajudar financeiramente a comprar a minha casa, pois são humildes. Meu pai é aposentado e na época trabalhava como motorista de ônibus. Minha mãe é costureira. Eu me formei por universidade pública. Foi difícil, mas eu consegui. Eu comecei a trabalhar em um posto de saúde e na emergência de um hospital. Em poucos anos, consegui juntar um dinheiro para dar entrada na minha casinha. Essa casa era perto do hospital, uma casinha de 2 andares, 2 quartos em cima, um banheiro e na parte de baixo, sala, cozinha, mais um banheiro e um pequeno quintal com garagem. Nos meus primeiros dias na casa, levei meu namorado para lá, que hoje é meu marido. Ele se chama Isaías. Ele estava me ajudando a arrumar as coisas, e na primeira semana já começaram os problemas. Eu estava procurando a minha cafeteira. Não encontrava lá embaixo e fui procurar nas caixas que estavam em um quarto. Encontrei ela junto com os cobertores. Peguei e desci a escada para fazer o café. Eu já estava há dias bebendo café fora, justamente porque não estava encontrando minha bendita cafeteira. Nem o coador de pano eu tinha. Nesse dia, eu resolvi fazer um café da manhã caprichado. Eu estava de folga e era dia de relaxar em casa. Quando eu estava descendo a escada, senti alguma coisa me empurrar e caí. Nem deu tempo de me apoiar no corrimão. Desci escada abaixo. Torci meu tornozelo e quebrei minha cafeteira. Meu namorado Isaías me socorreu e me levou para o hospital que eu trabalhava, aquele perto da minha casa. Não foi nada grave, mas foi muito estranho. Eu disse para Isaías que alguma coisa me empurrou dali. Ele disse que devia ser impressão minha. Eu devo ter ficado tonta, me desequilibrei. Não acreditou em mim, sabe? Quando cheguei em casa, vi uma senhorinha na casa ao lado. Ela acenou para mim, em um gesto de cumprimento. Eu dei um tchau para ela e entrei. Ainda não tinha falado com nenhum dos meus vizinhos. Horas depois, ela chamou no portão e Isaías atendeu. Uma senhorinha bem simpática, Dona Laurinda. Ela tinha uns 70 anos. Perguntou o que tinha acontecido e eu expliquei que caí da escada. Ela me olhou séria, com uma expressão de preocupação. Tentou disfarçar e disse um pouco sobre a vida dela. Ela morava sozinha e parecia um pouco solitária. Eu fui super simpática com ela. É sempre bom ter harmonia na vizinhança. Alguns dias depois, eu fiz um almoço em casa. Chamei meus pais e meus 2 irmãos. Eu mesma fiz uma lasanha deliciosa. Ainda fiz um bolo de chocolate e um pudim de leite condensado. Minha mãe gosta muito de pudim e fiz especialmente para ela. Me enrolei um pouco para deixar tudo pronto. Meus pais chegaram por volta das 11 da manhã e minha mãe me ajudou a terminar o almoço. Meus irmãos chegaram um pouco mais tarde. Antônio foi o primeiro e por último chegou Charles. Antônio
é o meu irmão mais velho. Ele trouxe a esposa e seus 2 filhos, meus sobrinhos Lucas e Sara. A nossa reunião foi muito boa. Minha família sempre foi unida e a gente sempre gostou de se reunir para comer. Quando foi por volta das 4 da tarde, Antônio resolveu ir embora com sua família. Ele é policial militar e tinha que trabalhar naquele dia ainda, no turno da noite. Meus sobrinhos estavam no meu quarto assistindo TV. Eles foram para lá ver desenho enquanto nós adultos estávamos na sala. Quando eles foram descer da escada, Sara acabou caindo. E como caiu por cima de Lucas, eles não se machucaram. Parece que ele amorteceu a queda e ela não se machucou. Lucas sentiu dor no braço, caiu por cima dele, e o peso de Sara piorou, mas não chegou a causar nenhuma lesão. Sara chorou muito e disse que alguém a empurrou ali. Antônio e minha cunhada disseram que não tinha ninguém, devia ser coisa da cabeça dela. Ela disse que era verdade, alguém empurrou ela com força. Eu já me preocupei logo. O que poderia ser aquilo? Nunca tive experiência com nada disso. Nunca nem vi um espírito na minha vida. Até aquele dia, claro. Falei para eles que isso também tinha acontecido comigo. Alguém me empurrou da escada também. Por isso que tinha torcido o tornozelo, há mais ou menos 20 dias atrás. Minha mãe arregalou os olhos com medo. Disse que iria orar pela minha casa e, se preciso, chamaria o pastor da sua igreja para me fazer uma visita. Foram embora. Minha mãe deixou a casa toda organizada antes de sair. Lavou a louça e organizou a cozinha, que eu tinha deixado uma bagunça. Nunca tive muito jeito para cuidar da casa. Até consigo fazer uma boa comida, mas meu negócio sempre foi estudar. Minha mãe, que sempre foi uma excelente dona de casa. Naquela noite, eu estava sozinho. Isaías tinha ido para casa e eu estava deitado no meu quarto. Gosto de deixar a TV ligada até pegar no sono. Foi quando eu ouvi um barulho na casa. Parecia que alguma coisa tinha caído no andar de cima mesmo. Eu não tinha animais e minha casa era muito silenciosa. Me levantei para ver o que poderia ser, o que havia caído. Mas não foi nada, tudo estava no seu devido lugar. Aproveitei para descer e pegar uma garrafa de água para deixar no quarto. Quando estava abrindo a geladeira, eu ouvi aquele barulho novamente. Fiquei assustado, porque já estava com medo daquela casa, daquela escada. Peguei a garrafa, fechei a geladeira e fui em direção à escada correndo. Quando eu vejo uma mulher em cima da escada, acabei deixando a garrafa cair no chão. O chão ficou todo molhado. Ela tinha um vestido branco e cabelos escuros e grandes. Não consegui ver seu rosto. Aquela cena foi pavorosa para mim. Foi a primeira vez que vi um espírito na vida. Eu quase desmaiei de tanto medo. E o pior é que não dava para sair de casa naquele momento, porque as minhas roupas, minha carteira, minha bolsa e meu telefone estavam no quarto. Comecei a chorar e perguntei quem era ela. O que ela queria. Eu não sabia o que fazer. De repente, ela sumiu, e eu tive que subir a escada para pegar as minhas coisas. Meu corpo se tremia todo. Meu coração batia tão forte que eu pude sentir suas batidas. Parecia que ia sair do meu peito, de tão acelerado que estava. Subi correndo e fechei a porta. Não tive coragem de descer. Liguei para Isaías. Era mais de meia-noite já. Eu chorava no telefone e disse para ele o que tinha acontecido. Ele pegou o carro e chegou na minha casa uns 20 minutos depois. Morava no mesmo bairro que eu. Mesmo com medo de sair do quarto,
Fiquei aliviada por ele ter chego. Agora eu não estava mais sozinho. Ele também ficou com medo e fiquei grudada nele a noite toda. Não consegui dormir, mas pelo menos ele estava ali comigo. No dia seguinte, eu fui pro posto, cansado. Trabalhei um caco, mas não tive coragem de ir para casa. Acabei dormindo na casa de Isaías. Ele morava com os pais e eu nunca tinha dormido lá antes. Mas com tudo aquilo que tinha acontecido, não tive outra opção. Quando acordei, fui para casa e tive que passar lá para pegar uma roupa para ir para a emergência. E entrei. Peguei tudo muito rápido e fui trabalhar. O plantão na emergência era de 24 horas, então voltei para casa no dia seguinte pela manhã. E a dona Laurinda estava varrendo a calçada. Ela me parou e começou a falar. Ela gostava muito de conversar e falava muito também. Comentei com ela o que estava acontecendo na casa, o que eu tinha visto. Eu estava com medo de entrar na minha própria casa. Então ela disse: essa casa guarda um segredo horrível. Quem morava aí era um casal, meus amigos, Darcy e Francisco. Eles tinham uma filha que tinha um certo problema mental. Seu nome era Vilma. Ela era muito desequilibrada e agressiva. Batia nos pais. Chegou a ser internada em um hospício uma vez. Mas Darcy tirou ela de lá poucos meses depois. Ficou com pena da filha. Era muito difícil a vida deles. Ela desabafava comigo. Vilma morreu dentro de casa. Caiu da escada. E seus pais sofreram muito. Se ela fosse viva, teria por volta de uns 50 anos, mais ou menos. Morreu jovem ainda a menina. Depois desse trágico acidente, o espírito dela continuou na casa. Esse local passou a ser assombrado. Eles viam a filha em casa. Darcy caiu dessa escada uma vez. Disse que foi empurrada, que era sua filha com raiva deles. Ela ficou muito abalada e acabou vendendo a casa. Ela vendeu para uma imobiliária e desde então a casa era alugada. Eles sempre mantinham a casa reformada, em bom estado, mas ninguém ficava muito tempo aí. Vilma assombra todo mundo que mora aí. Várias pessoas já caíram nessa escada. Você foi a primeira em muitos anos que comprou a casa. E eu aconselho a senhora a vender ou alugar ela, porque você nunca vai ter paz aí. Aliás, ninguém. Eu fiquei muito triste. A casa que tinha lutado para comprar ainda tinha parcelas para eu pagar. Uma grande decepção. Mas realmente não tinha condições de viver ali. Conversei com a imobiliária e a gente chegou em um acordo. Fiquei com uma outra casa, um pouco mais longe do meu trabalho, mas pelo menos eu tinha paz. Acabei me endividando por mais um tempo, porque essa casa era um pouco mais cara, mas valeu a pena no final. A casa voltou a ser alugada e, pelo que eu sei, ninguém fica ali por muito tempo. Pessoal, e esse é o vídeo de hoje. Caramba, imagina ter uma casa assim, né? Você lutar para conquistar, conseguir conquistar a sua casa e no final das contas ter esse tipo de problema com ela, né? Que complicado. E a gente fica por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.